Não, Filipe. Houve cobardia dos jornalistas que se intimidaram por o facto do assessor de imprensa dizer que o José Mourinho, devido a haver uma investigação da UEFA, não estava disponível para falar sobre o caso. Mas o José Mourinho é avisado em que investigação da UEFA? As críticas que foram feitas ao José Mourinho pelo Vicente Company, pelo Pep Guardiola, outros comentários de outros treinadores sobre o comportamento de José Mourinho, de antigos jogadores de grande peso internacional, está abrangido por que investigação da UEFA? Como é que isso é desculpa para que o José Mourinho não faça nenhum comentário sobre esta situação? É isto o José Mourinho que não levava desaforos para casa? É este o José Mourinho que não deixava ninguém sem resposta? E eu ri-me ontem quando o nosso querido Pedro Sousa, que eu entendo do Pedro Sousa, o Pedro Sousa falou do José Mourinho que nós conhecemos. Não é o José Mourinho extraterrestre. Não é o José Mourinho preocupado em elogiar a seleção e a federação. A elogiar a federação na formação dos jogadores do Benfica. Era aquele José Mourinho que, de facto, passava a ferro quem lhe pisasse os calos. Mas alguma vez José Mourinho ia levantar a voz contra o Vicente Company? Um treinador negro ainda por cima, que criticou diretamente o José Mourinho indo buscar argumentos, inclusivamente como da vida do Eusébio em Portugal nos anos 60. Alguma vez José Mourinho ia bater de frente com um treinador como o Vicente Company, só para dar esse exemplo? Agora, isso não é desculpa para haver 4 perguntas a seguir ao tal alerta do assessor Gonçalo Guimarães. Por isso é que eu disse, Filipe, já estava a adivinhar que era muito importante ver a gestão que estava feita, que tentou, primeiro José Mourinho disse que não queria comentar. Depois, que havia uma investigação da UEFA e por isso José Mourinho não estava disponível para falar. Mas até não podia não falar sobre racismo. Mas há muita coisa relacionada com o impacto que este caso teve com o Benfica, que não é admissível que 4 jornalistas que depois coloquem perguntas de FRA, o nosso colega, creio que da SIC, que entra logo a seguir e diz, então não nos podemos alongar sobre o tema. É por isso, por toda a gente ter a mania de se portar bem e não fazer as perguntas que são fundamentais, de não fazer jornalismo, é que depois quando a Média Livre faz jornalismo, quando o Record faz jornalismo, quando o CMTV faz jornalismo, quando o Correio da Manhã faz jornalismo e quando o NAU faz jornalismo, os clubes estranham. É isto que é lamentável. E então ninguém pergunta sequer, Filipe Dias, se o Benfica e José Mourinho entende que deve levar Gianluca Prestiani ao Santiago Bernabéu. Isso não está abrangido por nenhuma investigação da UEFA. Aí era assumir, se o jogador estiver livre, se o jogador não estiver castigado, se o Benfica mantém a confiança, se José Mourinho mantém a confiança no jogador para levar ao Santiago Bernabéu e se entende que é benéfico para o jogador e para o Benfica que Gianluca Prestiani vá ao Santiago Bernabéu. Isso era o mínimo dos mínimos que tinha que ser esclarecido hoje. Desculpa dizer isto, Filipe, mas depois de uma semana horrível do Benfica, onde a comunicação foi gerida da pior maneira possível, com diversos tiros nos pés, esta conferência de imprensa é mais um tiro nos pés. Mas é do Benfica, mas também é de algum jornalismo. Porque isto não é admissível. Há perguntas que tinham que ser feitas. Daqui não nos é possível ver, como é óbvio, e isto não é uma insinuação, é uma hipótese que eu estou a lançar, se calhar alguém quis fazer perguntas e não lhe foi possível fazer. Claro que quiseram. Claro que quiseram. Mas os jornalistas é que... Filipe, desculpa lá. Como é óbvio. Filipe, desculpa lá. Foram atribuídas 4 perguntas... E posso-te dizer, Vítor, que os repórteres Rafael Soares e o nosso Igor tentaram fazer perguntas e não lhes foi autorizado fazer perguntas nesta conferência de imprensa a José Mourinho. Fica essa nota. O que também é muito discutível, porque o boicote numa conferência de imprensa não me parece algo que seja correto. Uma coisa é o Benfica dizer corta relações com a Média Livre ou suspende relações com a Média Livre quando dá jeito, quando noutras alturas contactam connosco. Uma coisa é dizerem que cortaram relações, outra coisa é não ser dada a possibilidade para o exercício de funções numa conferência de imprensa, negando a colocação de perguntas. Mas isso não absolve nada, Filipe, porque foram atribuídas, desde o alerta do Sr. Assessor Gonçalo Guimarães, foram atribuídas 4 perguntas. Eu borrava a minha cara com aquilo que fosse necessário se não fazia o raio da pergunta. E eu acabei com uma conferência do José Mourinho uma vez, quando o José Mourinho tentou fazer uma coisa destas. E disse, voltam a fazer essa pergunta, acabo com a conferência. E eu fiz logo a pergunta outra vez. E acabou a conferência. Agora, a pergunta tem que ser feita, porque o jornalismo tem responsabilidade. Nem sequer 4 jornalistas fazem perguntas e nem sequer levantam a questão do Prestiani ir jogar a Madrid ou não. Intimidam-se, têm medo. Quer que tenha medo? Gonçalo Guimarães lhes vai dar uma palmada? O que é isto, Filipe? Foi um péssimo serviço que o jornalismo prestou para o esclarecimento. Se o Benfica se pusesse a responder
ou o José Mourinho se recusasse a responder, é uma coisa. As perguntas têm que ser feitas. Perguntas da FRA, numa altura destas, é que não. É inadmissível e lamento muito esta situação que se passou nesta conferência de imprensa, onde o jornalismo não deu um contributo para haver esclarecimentos sobre questões importantes. Não estamos aqui a falar de faltar ao respeito a ninguém, não estamos aqui a falar de provocar conflitos necessários, estamos a falar de colocar questões essenciais face ao momento que se está a viver à escala planetária. Nós não metemos a cabeça na terra, na areia como as avestruzes. Se José Mourinho quer meter a cabeça na areia como a avestruz, se o Rui Costa quer meter a cabeça na areia como a avestruz, se o Gonçalo Guimarães quer meter a cabeça na areia como a avestruz, nós aqui não metemos.